pessoal! Hoje eu vim fazer um ranking dos melhores 10 livros que já vieram pela Tag Inéditos. Desse mês de junho eu completo 2 anos de assinatura da Tag Inéditos e por isso eu decidi trazer pra vocês os 10 livros dos 24 que eu já recebi e li, que foram os meus favoritos. Ano passado, quando eu completei 1 ano de assinatura da Tag Inéditos, eu fiz um vídeo que, inclusive, é um dos que mais rende visualização e comentários aqui no canal até hoje, que é o vídeo 1 ano com a Tag, vale a pena assinar? Nesse vídeo eu mostrei em detalhes cada livro que eu recebi dentro dos primeiros 12 meses, os 12 primeiros livros então. Falei um pouquinho também das histórias, mostrei os mimos que veio, tudo pra ajudar quem pudesse a ter curiosidade ou ficar em dúvida, né, se assina ou não a Tag Inéditos pra poder decidir. Mas antes da gente começar a falar dos livros, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. É sério, gente, a interação de vocês é o que mais me ajuda aqui com o crescimento do canal. Deixem o like, por favor, e comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. Eu vou gostar muito de saber. E se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever. E bem, gente, vários desses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês já foram lançados pelas editoras e eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, se vocês se interessarem, por favor, comprem com o meu link, porque eu ganho uma pequena comissão e essa comissão, ela me ajuda muito a manter a produção de conteúdo aqui pra vocês. E vocês não pagam nada mais do que vocês já iriam pagar pelo livro que interessou, certo? Então, bora lá! Um dos primeiros livros que eu recebi em 2019, assim que eu assinei, foi A Seca, da Jane Harper. Esse aqui foi o livro que veio no mês de agosto de 2019 e ele é um dos primeiros thrillers que eu li na minha vida, acho que deve ter sido o 4º ou 5º thriller, mais ou menos. Eu gostei muito do desenvolvimento da história, eu gostei muito da forma como a autora conduziu a história e também da história. O final deixou um pouquinho a desejar, mas eu ainda curti bastante, ele se tornou então um dos meus favoritos. Eu ouvi muita gente falar sobre esse livro aqui quando a Tami do Resenhando Sonhos e o Léo do Leitor a Mais fizeram uma leitura conjunta dele. Ele foi publicado pela editora Morro Branco e eu vou fazer um resuminho aqui pra vocês e vou deixar o vídeo no card, onde eu falo com mais detalhes sobre a história e sobre o que eu achei. Basicamente, aqui a gente tem uma investigação de assassinato, onde uma família teria sido massacrada pelo próprio, então, pai de família. Ele teria chegado do trabalho, matado sua esposa e seu filhinho de 5 ou 6 anos, eu lembro que é bem pequenininho, era praticamente um bebê, e se matado logo em seguida. Só que os pais desse jovem não acreditam que o filho seria capaz de tamanha crueldade. E durante o enterro, eles então abordam o amigo de infância desse rapaz que se tornou policial e pedem para que esse policial investigue o caso. Esse policial, ele tá afastado da cidade há bastante tempo, porque na época em que eles eram adolescentes, teria morrido uma menina e eles teriam sido culpados pela morte dessa jovem. Então as investigações, elas vão meio que se entrelaçar. Ele vai descobrir muitas mentiras do passado das pessoas ali daquela cidade, que é uma cidade pequenininha de interior, assim. E ele vai descobrir muita coisa cabeluda sobre as pessoas. E ele também vai investigar as coisas que aconteceram tanto no passado, quando ele era adolescente, com aquela menina que morreu, que era amiga deles, quanto com um dos seus melhores amigos da vida. Outro livro que veio pela Tag Inéditos também em 2019, foi mais precisamente em setembro, e esse assim me dá uma dor no coração, porque eu não vejo ninguém falar sobre esse livro, e foi um dos melhores livros que eu li da Tag, que é Uma Nova Chance para o Sr. Dobler. Esse aqui seria uma publicação da HarperCollins, se eu não me engano a HarperCollins publicou apenas em e-book por causa da pandemia. E esse livro aqui é basicamente um drama que vai contar a história do Sr. Dobler, que não tem mais esposa e os seus filhos já estão
casados, com filhos, morando na cidade grande. Inclusive, eles querem que o Sr. Doubler venda as suas terras, a sua fazenda, e vá morar de uma forma mais confortável na cidade. Mas esse senhorzinho, ele se recusa. Ele se tornou bastante antissocial, recluso na sua fazenda, não gosta de receber visitas. Não gosta, inclusive, nem de receber os próprios filhos ali na casa. É uma coisa que ele faz um esforço danado pra tentar manter ali os filhos meio próximos dele, mas não é uma coisa que ele curta muito. Só que a rotina dele precisa mudar de uma hora pra outra, uma vez que a sua diarista e uma das únicas pessoas que se importa com ele na vida, que ele se importa de verdade também, acaba adoecendo, acaba ficando com câncer e é internada num hospital. Ela pede então para que ele assuma algumas responsabilidades dela, e uma dessas é trabalhar 1 ou 2 vezes por semana na ONG que resgata animais. Então o Sr. Doubler vai precisar deixar aquela rotina dele de lado, ele vai precisar deixar aquele jeito ranzinza dele de lado para ir ajudar outras pessoas e outros animais. Essa aqui é uma história que fala muito sobre família, sobre abandono depois de uma certa idade, sobre as pessoas não te darem mais valor porque você já tá velho, sabe? Você é velho gagá, você não sabe o que você tá falando, sobre perdas, né? Porque você passa uma vida toda do lado de uma pessoa e de repente ela acaba falecendo. Então é uma história que me emocionou muito e me parte o coração não ver as pessoas exaltando esse livro aqui, lendo esse livro e se emocionando assim como eu me emocionei. Mais uma vez eu vou deixar o vídeo que eu fiz desse livro aqui, se vocês ainda não estão convencidos, aqui nos cards, e o link de compra aqui embaixo na descrição desse vídeo. O primeiro livro que a Tag Inéditos mandou em 2020 foi um verdadeiro tapa na minha cara, porque foi o livro Nascido do Crime, do Trevor Noah. E quando eu vi que esse livro era uma autobiografia, eu fiz porque até então eu nunca tinha lido uma biografia, nenhuma autobiografia na minha vida, e eu achei que ia ser um conteúdo extremamente chato e cansativo de ler, mas não foi. Apesar do teor desse livro ser bastante pesado, é uma leitura muito fácil de se fazer pela forma como o Trevor resolveu contar a sua história. Para quem não conhece o Trevor, ele é um comediante sul-africano que reside hoje, se eu não estou muito enganada, nos Estados Unidos. E ele vai contar aqui basicamente desde que ele tinha os seus 2 ou 3 anos de idade, desde que ele se lembra, até o momento em que ele parte em busca de se tornar um comediante de sucesso. Então a gente vai ver toda a sua infância, adolescência, e uma curiosidade muito interessante desse livro aqui é o título, porque o Trevor ele nasceu durante a lei Apartheid, enquanto a lei, né, a Apartheid ainda estava valendo lá na África, no continente africano. E o que acontece? Essa lei é uma lei de segregação racial que impedia que os negros e os brancos se misturassem. E o pai do Trevor, ele era branco e a mãe dele era negra. Se descobrissem que ele era um mestiço, né, que ele tinha um pai branco e mãe negra, a mãe dele seria presa, mas com o pai dele não acontecia nada. Então a gente vai ver muito disso aqui, muito das injustiças cometidas dos brancos para com os negros, e vai ver também muito de como que isso foi moldando a sociedade em que a gente vive até hoje. Como eu falei pra vocês, é um livro muito fácil de ser lido, porque o Trevor, ele acaba passando, eu acho que de uma forma até muito leve, sobre os acontecimentos da vida dele. Foi um dos livros que eu mais marquei na minha vida, acabou com um bloco de post-it meu de tanta coisa interessante que eu marquei aqui, de muita coisa que eu não sabia, que foi muito bom ter lido. E assim, esse aqui é um livro que eu indico muito pra todo mundo ler, porque é um livro maravilhoso. O livro de fevereiro da Tag Inéditos é outro livro que eu não vejo muita gente falar sobre, mas é um livro que eu curti bastante a leitura, que foi Escola de Contos Eróticos, da autora Balikur Jardai, eu não consigo pronunciar esse nome, gente, me perdoem. Esse aqui é um livro que vai contar a história da Nikki. A Nikki, ela é uma jovem de origem indiana que veio então da Índia quando era muito pequena com os seus pais e com sua irmã. E eles estão morando em uma comunidade em Londres. Acontece que a Nikki, ela não quer mais seguir os padrões religiosos e sociais ali que os pais dela seguem, né? E ela quer ter uma vida diferente, só que ela acaba ficando desempregada e ela acaba se voluntariando para dar aulas de escrita criativa para as viúvas ali da igreja, né, dela.
Só que de uma hora para outra ela acaba descobrindo que essas viúvas, que não são grande parte mulheres já de idade avançada, muitas são da idade dela mesmo, ainda teriam muito o que viver se não fosse a religião prendendo. E essas mulheres começam então a trocar histórias eróticas que elas mesmas criam. Essa aqui é basicamente uma história que vai falar muito sobre machismo e sobre violência doméstica. Porque aqui a gente tem o caso de uma jovem da igreja, que é da idade da Nick, que teria sido assassinada. E ninguém sabe exatamente o que aconteceu. As pessoas dizem que ela foi assassinada porque ela estava fugindo ali da igreja, estava se envolvendo com coisas erradas. E as pessoas fazem dela basicamente um marketing para colocar medo nas outras jovens. E a Nick, ela vai se envolver ali nessa história. Como eu falei, infelizmente eu não vejo muita gente falar a respeito desse livro aqui, mas é um livro que eu gostei muito de ter lido. Inclusive, é um lançamento recente, acreditem se puder, da editora Planeta. O próximo que eu vou falar pra vocês é o livro de março, da Tag Inéditos, de março de 2020. É um livro que provavelmente vocês já ouviram falar, eu vejo muita gente comentar, é o favorito de muita gente, que é Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett. Basicamente, aqui a gente vai conhecer duas irmãs coreanas durante a Segunda Guerra Mundial. A mais velha delas acabou sendo sequestrada por soldados japoneses e foi forçada a virar escrava sexual deles durante a guerra, durante algum tempo da guerra. Os soldados japoneses, então, eles pegavam as meninas coreanas, eles levavam para frente de batalha, próximo da onde estavam ocorrendo as guerras, onde iam ocorrer as batalhas, para que os soldados as estuprassem como uma forma de alívio. Por isso, essas mulheres ficaram conhecidas como mulheres de consolo. Se vocês jogarem no Google, vocês vão encontrar várias histórias de várias dessas mulheres. Então aqui a gente vai acompanhar a história da mais velha, que foi levada pelo soldado japonês, e a história da mais nova, que acabou ficando ali na aldeia, junto com seu pai e sua mãe. E a gente vai acompanhar o que aconteceu com essas duas irmãs durante esse período tão complicado, complexo e triste que passou a Coreia. E a gente vai ver então ali a divisão da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, como que aconteceu, como se deu. Outro livro do mês de setembro que acabou se tornando meu favorito foi Cartada Final, do John Grisham. Esse ator aqui é muito conhecido por escrever thrillers que tem como protagonista advogados, mas eu nunca tinha lido nada dele. Muita gente é fã desse autor aqui no Brasil e ele tem vários livros publicados, e eu particularmente gostei muito desse livro aqui. Veio com um kit de brindes que foi muito da hora, veio um café da Melita, veio um kit muito legal mesmo. Se vocês procurarem lá no meu Instagram, no destaque de unboxing, vocês vão ver eu fazendo um unboxing dessa caixinha aqui, que, olha, foi, assim, sensacional. Aqui a gente vai acompanhar o advogado, que é chamado de Post. Ele tem como missão de vida revisar processos em que ele considera que as pessoas foram julgadas indevidamente e que elas estão presas erroneamente. Elas estariam então condenadas e presas por um crime que elas não cometeram, elas seriam inocentes. E esse advogado, bem como as suas duas sócias, tem como missão de vida revisar esses processos e tentar apresentar para o juiz, para o júri, provas que coloquem pelo menos em dúvida que aquela pessoa realmente é a culpada, e eles têm como intuito, então, tirar essas pessoas da cadeia. 99% dos clientes desses advogados são negros, e aqui o autor ele vai fazer várias críticas de como que a sociedade já culpa as pessoas negras por um crime simplesmente por elas serem negras. Inclusive, a gente teve essa semana aqui no Brasil um caso de um menino negro que foi acusado de roubar uma bicicleta simplesmente porque ele era negro. O John Grisham, ele é formado em direito, ele atua como advogado, então eu achei muito interessante a forma como ele desenvolve a história, porque ele vai falar muito da parte jurídica dos Estados Unidos aqui pra gente, então eu curti bastante. Esse não é um livro de muita ação, teve muita gente que reclamou desse livro por conta disso. Ele é um livro que vai mais mesmo investigar as coisas que acontecem, vai falar muito de lei e de julgamento, mas eu curti muito exatamente por causa disso. O Mapa de Sal e Estrelas é o livro do mês 12 da Tag Inéditos, e essa edição, ela está simplesmente maravilhosa.
porque ela é colorida por dentro. A Tag mandou, acho que foi esse livro, o de janeiro, se eu não me engano, colorido assim por dentro. Foi uma edição muito bonita. E aqui a gente vai acompanhar a história da Nur, uma criança de 12 anos que acabou tendo a casa bombardeada durante o início do confronto civil que aconteceu na Síria em 2011, se eu não me engano. Isso, 2011. E a Nur, ela vai precisar se disfarçar de menino para poder conseguir, então, procurar por um lugar seguro e manter a sua integridade. A gente vai ver muito do que aconteceu durante esses anos de conflito na Síria, muito do que as pessoas precisaram fazer para tentar salvar um pouquinho de suas famílias, um pouquinho dos seus entes queridos, largando tudo para trás e sobrevivendo da bondade dos outros e perdendo muito dos seus familiares, muito da sua vida, muito da sua essência. Só que o bacana desse livro é que ele intercala com uma história de fantasia, um realismo mágico ali, que é basicamente a história que o pai da Nur contava pra ela. E é uma história que a Nur, ela se inspira muito porque seria a história da heroína da vida dela. E basicamente a história das duas, tanto da heroína da Nur quanto da Nur, vão se intercalar pelos locais em que elas vão passar enquanto elas estiveram. Uma estava viajando, né, fazendo uma aventura fantástica, e a outra estava em busca de um refúgio seguro para poder voltar a ter a sua vida. Outro thriller que eu gostei muito de ter lido pela Tag Inéditos foi Longo e Claro Rio, da Alice Munro. Aqui a gente vai ter a história de duas irmãs que acabaram seguindo caminhos extremamente opostos. A mais velha delas acabou se tornando policial e combatendo o tráfico de drogas, de arma e a prostituição no bairro em que elas vivem, um dos bairros mais barra pesadas de... Da onde mesmo? Filadélfia, enquanto a outra acabou se viciando em heroína e se prostituindo para manter o vício. Só que essa irmã, ela acaba desaparecendo e a sua irmã mais velha não consegue deixar isso para trás. Ela começa a investigar o desaparecimento da irmã e basicamente aqui a gente tem então um drama familiar, porque essa irmã que se tornou policial, ela acaba sendo vista pela família como traidora, ela teria se afastado da família, ela teria abandonado todo mundo, ela não vai visitar a avó. Ai, que dó, agora que eu vi que isso aqui estragou. Elas foram criadas pela avó, porque a mãe acabou se viciando em heroína também e acabou falecendo de overdose, e o pai acabou abandonando as duas ainda quando bastante novas. E ela então se afastou da família, que ela considerava extremamente problemática, para poder criar a sua filha. Esse livro aqui, ele é vendido como um thriller porque ele tem a parte da investigação, que a irmã, né, vai atrás de saber o que aconteceu com a irmã mais nova que desapareceu. A gente tem um assassinato, um serial killer aqui que mata apenas garotas de programa, mas... novamente, ele é muito mais um drama familiar, ele vai falar muito mais sobre a relação da família, a relação dessas personagens com suas famílias e a relação delas duas, do que exatamente dos crimes. Agora, uma das leituras mais recentes que eu fiz, então, pela Tag Inéditos foi A Garota que Não Se Calou, da autora nigeriana Abidare, ou Abidare, não sei como é que se pronuncia o nome da autora, me perdoem se eu estiver pronunciando errado, porque eu tenho muita dificuldade com um nome diferente, com um nome de fora do país. Mas aqui a gente vai conhecer a Duni, uma jovem novamente de 12 ou 13 anos, que se vê de repente sendo obrigada a se casar com um homem muito mais velho e se tornar a terceira esposa dele, pois o seu pai não consegue mais sustentar a família e o dote que ele vai receber pelo casamento da Aduni seria a resolução dos seus problemas. A Aduni mora numa vila rural da Nigéria, onde eles ainda cultuam a tradição de casar as meninas em troca de um dote assim que elas se tornam mocinha, assim que elas menstruam. Inclusive, a autora mostra que as próprias meninas, como elas têm esse pensamento já formado na cabeça dela desde que elas nasceram, que o importante para elas enquanto mulheres é encontrar um bom marido, muitas das meninas que a Aduni conversa tentam incentivar ela a ficar feliz por ter conseguido um marido, para engravidar logo, porque ele precisa de um filho homem.
Mas não é isso que a Duni quer pra sua vida. A Duni, ela teve uma mãe que entendia a importância e o poder do estudo, do conhecimento. Então a Duni, ela quer ir pra escola, ela quer se formar, ela quer se tornar professora. Ela quer poder ajudar as outras meninas da sua vila e as outras meninas nigerianas, para elas saberem que elas podem mais, que elas conseguem mais. Essa aqui é uma história difícil de digerir, é uma história difícil de ler, porque a Duni vai passar por vários tipos de violência, violência sexual, violência psicológica, violência física. Então é um livro bem complexo de ser lido. Uma história bastante emocionante também, porque a Duni, apesar da pouca idade, a Duni, apesar de tudo, contribui ao seu redor para que ela se renda, sabe? E se deixe levar pela tradição ali da onde ela vive, das pessoas que estão ao seu redor. Ela continua sonhando. E o último livro dessa lista é um baita de um roubo. Porque esse livro, ele foi enviado pela Tag Inéditos antes de eu iniciar a minha assinatura. Mas, olhando de todos os livros que eu recebi pela Tag, eu não consegui não colocar esse livro aqui nessa lista. Eu não consegui colocar ele porque ele simplesmente foi maravilhoso. E obviamente que eu estou falando de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da autora Taylor Jenkins Reid. Esse aqui foi o surto do Booktube. Acho que até hoje todo mundo que lê praticamente se apaixona por esse livro aqui. Há sim algumas falhas na história, mas sabe, pelo que eu tenho notado, esse aqui foi o único livro da autora que eu li até hoje. Mas todo mundo que tem lido os livros dessa autora tem dito que as personagens dela são muito reais. E é exatamente isso que acontece aqui. Quando você termina de ler, você tem a sensação que a Evelyn Hugo, ela existe. Sabe? Ela é uma atriz de Hollywood que você vai ligar a televisão e que você vai assistir o Oscar e ela vai estar lá ganhando algum prêmio. Porque essa mulher aqui, ela é simplesmente incrível, ela é sensacional. E essa história é tão incrível quanto. É um livro que eu gostei muito de ter lido, é um livro que eu me emocionei bastante. E eu acho que é um livro que também, inclusive, dispensa apresentações, até porque o vídeo tá ficando muito longo, não é mesmo? Eu não fiz uma vídeo resenha pra esse livro aqui, porque exatamente todo mundo já tinha falado tanto sobre ele que eu acho que seria só mais uma tecla batida ali, repetida. Porque eu me apaixonei e quando eu li eu não consegui ver erros, eu não consegui ver defeitos. Só depois de algumas pessoas comentando sobre as suas impressões é que eu consegui perceber algumas coisinhas assim que me incomodaram durante a leitura, mas que eu acabei passando por cima porque a história era maravilhosa. Bem, pessoal, esses aqui então foram os 10 melhores livros que eu recebi pela Tag Inéditos durante a assinatura, menos a Evelyn Hugo, que foi uma roubadinha ali. Foram as histórias que eu mais gostei de ter lido nesses 2 anos de assinatura. Se vocês quiserem um vídeo polêmico, eu posso fazer quais foram os piores livros que vieram pela Tag nesses 2 anos de assinatura e falar um pouquinho sobre essas histórias que me deixaram bastante incomodadas e que não foram muito agradáveis de se ler. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros e qual foi a opinião de vocês. Se vocês gostaram também, assim como eu vou gostar bastante de saber. Não se esqueçam de deixar o like aqui no vídeo, é muito importante para o canal e para a divulgação do vídeo que vocês interajam comigo aqui, comentando ou deixando o like. E se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos. Um beijo, até a próxima!